Bom, pessoal, na aula anterior a gente estabeleceu a conservação da quantidade de movimento, certo? A gente chegou nessa relação aqui, MAVA, coloca MAVA mais MB/VB é igual MAVA' mais MB/VB', certo? Essa relação, no caso, é conhecida como conservação da quantidade de movimento na colisão entre dois corpos, certo? Então, toda a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, tudo bem? Por exemplo, entre corpos que eu posso chamar de A e B, corpo A e o corpo B, por exemplo, eles escolhidos vão ter uma nova velocidade, né? Que eu tenho uma velocidade A, uma velocidade B. Após a colisão, vou ter uma velocidade A' e uma velocidade B'. Certo? Isso aqui é antes e aqui é depois. Depois de quê? Depois da colisão, certo? Tudo bem? Então, todo e qualquer tipo de colisão que a gente possa estar como informação em uma questão, por exemplo, a gente já pensa logo em quantidade de movimento, e principalmente na conservação da quantidade de movimento, certo? A gente aplica essa relação diretamente e acha o que se pede na questão, tudo bem? Uma coisa que é importante, que a gente precisa ver também, que se eu usar velocidade em quilômetros por hora, eu vou ter velocidades em quilômetros por hora, certo? Então, por exemplo, se a questão me dá quilômetros por hora, eu posso utilizar diretamente quilômetros por hora, porque é uma relação do produto m, no caso, a massa vezes a velocidade. Massa vezes velocidade, certo? As unidades de um lado vão ser iguais às unidades do outro lado, certo? Então eu posso usar metros por segundo, posso usar quilômetros por hora. Eu não tenho uma constantezinha me obrigando a fazer uma transformação de unidade aqui, certo? Não tem nenhuma constante. Então a massa está dada em quilogramas. Então tudo é dado em quilogramas, certo? A velocidade é dada em quilômetros por hora. Então eu vou estabelecer a velocidade em quilômetros por hora, certo? Não é obrigado você transformar em metros por segundo. Agora, se a questão te pedir, obtenha a velocidade do corpo tal, né, em metros por segundo. Aí o que você vai fazer? Você vai estabelecer em quilômetros por hora e depois faz a transformação para metros por segundo. Mas é difícil acontecer, mas pode acontecer, né? Certo? Aqui a gente não está tão preocupado em fazer transformações, mas se for necessário a gente faz, a gente trabalha um pouco mais. Tudo bem? Bom, vamos dar uma lida nessa questão. Veja, um carro de massa M igual a 1.500 kg, certo? Colide na traseira de um caminhão de massa M, certo? Igual a 5.000 kg. Ambos passam a ter uma velocidade de 30 km por hora e 100 km por hora, respectivamente, após a colisão. Então veja, essas quantidades aqui de velocidade, certo? São quantidades o que? Após a colisão, certo? Então, para a gente fazer uma questão como essa, vamos pensar aqui. Já vou coletar alguns dados aqui para vocês. A velocidade 30 km por hora é a velocidade do carro. A velocidade do carro. Eu posso até mesmo pensar que o carro possa ser um corpo A, certo? O carro aqui possa ser o corpo A. Tudo bem? Corpo A. Ele vai ter uma velocidade VA, certo? Velocidade VA. E o caminhão
teoricamente tem uma massa muito maior, certo? E vai ser meu corpo B e tem uma velocidade VB, certo? Dessa forma que a gente analisa a questão, tudo bem? Isso aqui é antes da colisão, tá? Agora, após a colisão, eu vou até deixar essa relação aí, ó. Após a colisão, o que acontece? Após a colisão, a questão diz que o carro, no caso eu vou colocar aqui depois da colisão, eu tenho que o carro A, ele vai ter uma nova velocidade de quanto? A velocidade V' de quanto? 30 km por hora. E o caminhão B, e vai ter uma nova velocidade de 100 km por hora. Vou colocar bem aqui, tá? 100 km por hora. Essa é a velocidade B', certo? Isso é antes e aquela situação é depois. Então eles colidiram, certo? Na verdade aqui no caso a velocidade elas vão ser positivas, né? Isso me obriga a pensar que elas são positivas porque como a gente adota esse eixo da esquerda para a direita, a nossa principal referência aqui, né? Que é o nosso sistema de coordenadas, né? Para cima e da esquerda para a direita, certo? Esse é o meu sistema de coordenadas para a velocidade ser positivo. Se está para cima é positivo, se está da esquerda para a direita é positivo, certo? Então esse VA que a questão me pede, cadê? Calcule a velocidade do carro antes da colisão, que é o meu VA, sabendo que VB era de quanto? 50 km por hora. Então o VA ele tem que ser positivo para colidir na traseira do caminhão, certo? Então veja, quando a gente está diante de uma colisão entre dois corpos A e B, então a gente estabelece o que? Conservação da quantidade de movimento. Conservação da quantidade de movimento, MA, VA mais MB, BB. Isso aqui é igual MA, VA' mais MB, BB'. Quase que não deu, certo? Sempre é assim, principalmente quando os corpos estão na mesma direção, certo? Quem é o MA? O MA eu vou chamar o quê? Eu vou dizer que é a massa do carro, que eu vou chamar de MA, então vai ser 1500. O MB é a massa de quem? Do caminhão. Vou dizer que é 5000. Certo? As velocidades eu vou encontrar, né? A velocidade do carro antes da colisão é o que eu quero. Essa quantidade aqui que eu quero, né? VA. A massa do carro é quanto? 1500. VA mais massa do caminhão 5000. VB, que é quanto? 50. É igual massa do carro, que é 1500. VA', que é 30. Mais a massa do caminhão, vou colocar aqui embaixo, que é 5000 vezes VB', que é quanto? 100. Vamos ver quanto é que deu isso aqui. Eu vou
manter 1.500 VA. Essa quantidade aqui dá quanto? Essa quantidade aqui dá 5 vezes 5, 25. Tá positivo, passa para o outro lado negativo, certo? Vou deixar bem aqui, vou fazer aqui, ó. Vai ficar 25,04. 1, 2, 3, 4. Que é igual. 15 vezes 3 dá quanto? 45, né? 45. Quanto zero? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Aqui, 5 vezes 1, 5. Quanto zero? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tá dando para enxergar aí? Pronto, assim a gente não se perde, né? Aqui vai ficar 1.500. Dá para cancelar vários zeros, mas não vou cancelar ainda. Vou deixar aqui mesmo. Quanto é que dá essa soma aqui? Aqui a gente tem que somar com calma. Pode fazer aqui o rascunho. Ponto 0, 5, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 3 zeros. 1, 2, 3, 45. Ó, 1, 2, 3, baixo 45. Uma soma, né? Baixo 5. Certo? Vai ficar 545 mil. Isso aqui, 545 mil. 1, 2, 3. Esse 25 mil passa para o outro lado negativo. Aliás, 25 mil não, 250 mil, né? 1, 2, 3. Certo? Apaga aqui o rascunhozinho. Vamos fazer novamente. Quanto é que dá essa subtração aqui? Outro rascunhozinho. 3 zeros. Eu tenho 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 25. Agora tem que subtrair. Vai ficar 0, 0, 0, 5. Aqui 14 menos 5. Isso me dá 9, né? Emprestei 1, ficou de 4. 4 menos 2, 2. Então vai ficar com 295 mil. Certo? Vai me dar 295, 2, 3. Certo? Paga. Vou baixar aqui, ó. Eu vou colocar só o VA. Esse 1.500 passa dividindo todo esse valor aqui, né? Certinho? Eu vou ter essa divisão. De fato deu positivo, né? Posso dividir por 5, será? Vou dividir por 5 em cima e embaixo. Vamos ver quanto é que dá. Vou fazer um rascunho aqui, ó. Vou dividir por 5 essa quantidade bem aqui, ó. 2.950, né? Vou dividir por 5, vamos ver se dá, né? Aqui 6 dá 30, é próximo de 5. 5 vezes 5, 25. Para 29 sobra 4. Baixo 5. 45 por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45. 0. Baixo 0. Isso fecha com 590, certo? Para não ter dúvida, eu tenho muita dúvida também. Faça a multiplicação de volta. Isso aqui me dá 0. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 25. Com 4, 29. Então é isso mesmo. Certo? Quando eu simplificar por 5, isso vai me dar o quê? 590. Se eu simplificar por 5 aqui embaixo, vai me dar 3. 3 vezes 5 é 15. Certo? Aí eu tenho essa divisãozinha aí.
590 sobre 3 dá quanto? Vamos fazer, né? Fazer rascunho em cima de rascunho aqui. 590 por 3 dá quanto? 5 por 3, 1. Aqui sobra 2. Certo? Baixa o 9. 29 por 3, aqui é próximo de 9 mais 9 são 18, mais 9, 27, né? 9. Para 29 sobra 2. Baixa o 0. 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Baixa o 0, vírgula. E assim por diante. Que vai me dar 6, 6, 6. Certo? 6, 6, 6. Ou seja, a velocidade do corpo, mais necessariamente falando, a velocidade do carro era de 196, próximo, né? Próximo de 196,66 quilômetros por hora. Estava quase a 200 quilômetros por hora, certo? Então ele colide na traseira do caminhão, aí cai de 196 aproximadamente para 30, enquanto que o caminhão ele segue de 50 km por hora e aumenta sua velocidade para 100 km por hora, certo? Tudo bem? Alguém acertou essa questão? Alguém fez aí o valor próximo? Basicamente a gente fez a aplicação através da conservação da quantidade de movimento, né? Em situações de colisão entre dois corpos, certo? Mas o que eu vou adiantar para vocês é o seguinte: nessa situação de colisão, às vezes há uma perda de energia, certo? Uma perda de energia mecânica no sistema, de maneira que a gente pode considerar que houve uma deformação durante a colisão dos corpos, certo? Pode haver deformação e pode não haver deformação, certo? Aí então, o que nós vamos ver mais adiante é justamente o que? Justamente o que chamamos de coeficiente de restituição, que está relacionado com essa elasticidade durante a colisão, certo? Ela pode haver ou não haver, de maneira que pode haver uma restituição do corpo ou não. É como se fosse, por exemplo, a colisão de uma bola, né? De duas bolas, por exemplo. Com duas bolas colidem, ela vai deformar um pouquinho e depois ela volta, né? Então essa restituição que aconteceu na bola, por exemplo, como ela voltou totalmente à sua configuração original, essa restituição foi de 100%. Aí então eu vou ter o que? Uma colisão perfeitamente elástica nesse caso, certo? Mas tem situações que a deformação se mantém. É basicamente quando acontece, né? Acontece a colisão entre dois automóveis, por exemplo. A gente tem uma perda muito grande de energia devido à deformação, por exemplo, que acontece, né? No carro, ou na moto, há um acidente de trânsito, por exemplo. Então, essa perda de energia é devido a essa deformação que pode acontecer durante a colisão. E a gente tem uma grandeza física bem particular que vai compreender de fato esse tipo de colisão, que a gente vai ver mais adiante, que é o coeficiente de restituição, certo? Dá uma copiada aí rapidinho para a gente falar mais detalhes sobre esse coeficiente, certo?
Vamos lá? Vou apagar aqui, tá, pessoal? Pessoal, a sugestão que eu dou é que vocês possam refazer essa questão, tá? Refaçam essa questão e tentem chegar no mesmo resultado, certo? Qualquer coisa vocês podem mandar para mim, a gente discute. Certinho? Coceira no nariz. Bom, pessoal, vamos falar sobre o coeficiente de restituição, certo? Está relacionado com a perda de energia mecânica do sistema. Seus valores são entre 0 e 1, de forma que, veja, dependendo do valor do coeficiente de restituição, certo? A gente pode classificar algumas colisões. Por exemplo, se o coeficiente tiver valor igual a 1, a colisão é perfeitamente elástica. Assim que é julgado, assim que é denominado esse coeficiente. Tudo bem? Se o valor do coeficiente for igual a 0, a colisão é inelástica. Ou seja, houve deformação, mas não houve restituição. Certo? Então, ocorreu a deformação e os corpos ficaram deformados. Certo? É como eu exemplifiquei na turma da manhã, né? Vamos pensar assim, por exemplo, a colisão entre duas quantidades de massas modeladas, de modelagem, né? Aquelas massinhas de modelagem, a gente faz uma bolinhazinha, a gente colide uma na outra, né? Quando elas colidirem, vai ocorrer a deformação, certo? Vai ocorrer a deformação desse jeito aqui. Aqui elas estão aqui, certo? Antes. Aí depois o que vai acontecer? Elas vão assumir uma certa velocidade. Vamos pensar que vai tudo para lá, né? Elas vão colidir, ambas vão para lá, por exemplo. Só que o corpo dessas massas, desses corpos, vão ficar o quê? Deformados. Ficar deformados. Ficar achatados, ou melhor dizendo, certo? Então veja, nessa situação, eles colidiram e foram com uma única direção, ficaram deformados desse jeito, certo? Nessa situação não houve restituição, certo? A gente considera que não houve restituição, de maneira que o valor desse E é igual a 0, certo? Mas existem situações que há uma restituição parcial, né? Há uma restituição parcial.
Então aqui o coeficiente já não é igual a zero, mas pode ser, por exemplo, 0,5, pode estar entre 0 e 1, certo? Ou existe caso que pode haver aí uma restituição total. Então aqui colide, deforma, mas é restituído de novamente. Você vê o corpo totalmente restituído. Tá? E aí nesse caso que houve restituição total, o E é igual a 1. Então é o caso que é perfeitamente elástica a colisão. De maneira que quando há essa deformação, a gente tem perda de energia mecânica. Por isso que a gente diz que esse coeficiente de restituição está ligado à perda de energia mecânica do sistema. Tá? Está ligado a essa perda de energia mecânica. Certinho? Então vamos ver aqui quais são os casos, né? Dei só uma adiantada aqui, mas eu vou tentar exemplificar com mais detalhes. Veja, quando E é igual a 1, eu tenho o quê? Eu tenho uma colisão perfeitamente elástica, certo? Certo? Quando o coeficiente E tem um valor que seja menor que 1 e maior que 0, ou seja, esteja entre 0 e 1, a colisão é o quê? A colisão ela é parcialmente elástica, certo? Parcialmente elástica. Quando o coeficiente de restituição for igual a 0, nós estamos diante de o quê? De uma colisão inelástica, certo? Isso aqui, esses valores são muito importantes, porque, por exemplo, a questão ela pode dizer, dado uma colisão perfeitamente elástica, o carro ou então o corpo A tinha uma velocidade x, o corpo B uma velocidade y. Quais serão a velocidade final de ambos os corpos após a colisão? Aí eu tenho que saber que o E equivale a 1, certo? Por causa dessa informação aqui. Tudo bem? Ou então, se a questão disser, no caso, falar que a colisão ela é inelástica, eu tenho que saber que o coeficiente de restituição equivale a 0, certo? Isso pode ajudar em muitas coisas também. De maneira que, como é que a gente calcula o coeficiente de restituição? Esse coeficiente ele é dado pela quantidade final. Vou até colocar aqui, ó, final, a quantidade final embaixo, em cima, desculpa, e aqui, ou até melhor dizendo, que a gente trabalha com antes e depois, né? Aqui são quantidades antes da colisão, antes, e aqui, desculpa pessoal, aqui é uma quantidade depois da colisão, depois, e aqui embaixo é uma quantidade antes. De maneira que, o que é depois? Vai ser as velocidades depois da colisão. VA' e VB'. Mas tem que seguir uma certa ordem, né? Aqui eu vou colocar VB' menos VA'. Se eu seguir essa ordem, embaixo vai ser o contrário. Vai ser as velocidades antes da colisão. Então aqui vai ser VA menos VB. Certo? É uma subtração. Tudo bem? Tanto em cima quanto embaixo. Certinho? Então, sempre em cima é quantidade depois
e embaixo quantidades antes de velocidade das colisões. Velocidade depois, velocidade antes da colisão, certo? Tudo bem? Se aqui eu começo com B, embaixo vai começar com A. Se for o contrário, se eu começar com A, embaixo tem que começar com B. Sempre é o contrário. Essa relação ela vem de uma análise de velocidades relativas entre os corpos, certo? E também o E está relacionado com a massa do corpo, certo? Na verdade, com a massa dos corpos que estão participando da colisão. Tudo bem? Mas é uma situação que realmente nós temos que considerar dentro de qualquer tipo de colisão entre dois corpos, ou mais, certo? Que é justamente esse coeficiente de restituição. De maneira que para vários corpos ele já assume valores diferentes, né? Ele já tem a gente pode expandir a relação para vários corpos, mas aí eu vou ter uma série de somatórias ali que a gente só considera quando há 3 corpos ou mais, certo? Mas para 2 corpos essa relação é bem satisfeita, tá? Ela é bem satisfatória para a gente desenvolver qualquer tipo de questão dessa natureza, certinho? Vou apagar aqui do lado. Então veja, eu vou colocar como exemplos aqui, exemplo 1, vou colocar só o valor, tá? E igual a 1, para E igual a 1, eu tenho que uma situação, colisão no corpo A, com VA, corpo B tem o VB, isso aqui vai ser antes da colisão. Após a colisão eu vou ter A e a linha VB', isso aqui vai ser depois. De forma que não há deformação, certo? A configuração de antes é igual à configuração depois, não houve deformação. E se houve, certo? Se houve deformação, houve uma restituição total, ou seja, o E é igual a 1, certo? Segundo exemplo, quando o I ele é menor que 1 e é maior que 0, está entre 0 e 1. Eu posso ter o quê? Na verdade eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer esse exemplo aqui. Posso ter aqui uma colisão de A com B, VA, VB, certo? E agora o corpo A, corpo B, sofreu uma certa deformação, certo? De maneira que a deformação que ele sofreu foi essa aqui. E sofreram por essa aqui, certo? Ou seja, eles deformaram, mas a restituição deles não foi completa, de maneira que eles ficaram um pouco deformados. É por isso que a gente considera essa situação uma colisão parcialmente elástica, tá? Então aqui eu tenho uma velocidade nova aqui para ambos os corpos, V', VB', certo? Terceiro exemplo é quando esse coeficiente é igual a 0, tudo bem? Aí eu tenho o corpo A
corpo B. Vou colocar aqui embaixo A, B, certo? Tentar fazer igual, mas aqui houve uma deformação. Vou colocar primeiro as velocidades, ó. VA, VB. Só que aqui houve uma deformação e não houve restituição, certo? Não houve restituição. Eu tenho que fazer do outro lado, né? De maneira que eles colidiram e houve deformação. Aí saíram com uma velocidade V', VB'. Certo? Nesse caso aqui é interessante. Por quê? Porque de fato a velocidade de A, a velocidade V', ela tem que ser igual à de VB', certo? Esse aqui é um caso bem particular. Então, após a colisão entre dois corpos, eles forem no mesmo sentido, sentido oposto, na verdade eles vão sempre no mesmo sentido, né? Porque as velocidades, elas vão ser iguais, obrigatoriamente tem que ser iguais, para que isso aqui seja igual a zero. VB' menos VA', o E só vai ser igual a zero se VB' e VA' eles forem iguais, certo? Tiverem o mesmo valor. Então, obrigatoriamente, uma colisão ela é inelástica, quando as velocidades após a colisão, no caso depois, forem iguais, certo? Se forem diferentes, ou pode ser parcialmente elástica, ou pode ser perfeitamente elástica, certo? Mas se elas forem iguais, velocidades após a colisão igual, estamos diante de uma colisão inelástica. Tudo bem? Certinho? Então, realmente, durante a colisão, a gente tem que considerar perda de energia no sistema por deformação que possa acontecer em um corpo ou em outro, certo? E essa deformação, no caso, o coeficiente de restituição, está relacionado com essa deformação que pode acontecer entre os corpos, certo? Por mais que o impulso resultante aí durante a colisão seja praticamente zero, certo? Ou num tempo bem pequeno, como a gente discutiu na aula anterior, mas esse impactozinho pode provocar deformação, pode provocar perda de energia mecânica. Então, por isso que esse coeficiente de restituição ele é muito importante para a gente compreender aí esse tipo de fenômeno físico, certo? Esse tipo de situação, tá? 0,0. Letra D, 0,5. E a letra E igual a quanto? Igual a 0. Certo? Então veja, um carrinho de massa MA igual a 2 kg move-se horizontalmente com velocidade de 3 metros por segundo. Esse sinal de mais é importante, tá? Está assumindo uma certa direção. Em direção a outro carrinho de massa MB igual a 1 kg, certo? Que está em repouso, certo? Então isso aqui é uma situação antes da colisão. Após o choque, eles permanecem unidos. Isso aqui é interessante porque quando dois corpos colidem, eles colidem após a colisão, né? Eles ficam juntos assim, ó, A e B, eles têm a mesma velocidade V, certo? Quando eles colidem, tem uma situação antes, situação B, antes, aí
situação antes da situação depois, se eles continuarem unidos, eles vão ter a mesma velocidade, certo? Então, nesse caso aí, se tem a mesma velocidade, quanto é o valor do E? Se tem a mesma velocidade final, o valor do E é zero. Então, sempre quando vocês encontrarem uma questão cuja colisão final, após a colisão, eles permaneceram unidos, isso significa dizer que a colisão ela é o quê? Inelástica, certo? Eles vão ter a mesma velocidade. Pode ser que eles mantenham, no caso, com a mesma velocidade, mas se estiverem unidos, eles vão ter a mesma velocidade, certo? Sempre é isso. Admitindo um sistema isolado, a velocidade do conjunto após a colisão é em metros por segundo aí tem a letra A, B, C, D e E, 2, 1,5, 1, 0,5, 0. Pode ser uma das alternativas, certo? Então a ideia é calcular essa velocidade do conjunto A e B, por exemplo, que são os carrinhos, né? Nesse caso aqui, quanto é a velocidade desse carrinho B, de massa 1 kg? Quanto é que é, pessoal? Antes da colisão. Quanto é que é a velocidade, pessoal? Se está em repouso, a velocidade é quanto? 0. Exatamente. Tá? Então aí vocês têm que usar a relação do coeficiente de restituição VB' menos VA, desculpa, final, né? Embaixo inicial, inverte aqui, ó. Inicial. Usar essa relação e a relação da conservação da energia mecânica. MAVA mais MBVB é igual MAVA' mais MBVB'. Utiliza essas duas relações para calcular a velocidade final. E nesse caso aqui específico é o que? O VA' é igual a VB', que é igual a V, certo? Porque ambos vão ter uma velocidade final após a colisão iguais a V, certo? Aí você substitui os valores da massa, aí vocês vão ter uma relação da velocidade do ar, né? No caso aqui, ó, deixa eu pensar aqui, velocidade é 3 antes da colisão. Eu acho que já dá para calcular diretamente, né? Porque você tem essa velocidade, aqui é 0, aí acha a velocidade final. Não precisa nem do coeficiente de restituição, né? E também como é que a gente pode utilizar ele? Porque como as velocidades são iguais, aqui vai ser igual a 0, né? Aí eu não vou gerar um sistema. Então você só utiliza essa relação aqui para calcular a velocidade final, certo? Depois a gente faz uma outra questão para a gente utilizar diretamente essa relação também, tá? Passo aí rapidinho, pessoal. 5 minutinhos para vocês fazerem. Veja, a condição para que, no caso, esse exercício condiciona o quê? Que as velocidades finais elas são iguais, tá? Sempre quando vocês observarem eles permanecer unidos ou permaneceram juntos após a colisão, é porque as velocidades são iguais, certo? Uma colisão inelástica, tudo bem? Então veja, se são iguais, eu vou só refazer aqui, vai ficar como? Vai ficar MAVA mais... Eu vou logo substituir, né, pessoal? Substituindo logo. Chegar lá eu faço. MA é quanto? 2 kg
o VA, que é o primeiro carrinho, 3 metros por segundo, mais MB, que é de quanto? 1 quilograma. Só que esse VB, ele é o que? O carrinho antes estava em repouso, então ele é igual a zero, certo? Colocar aqui zero. Colocar aí. A massa de A, 2 kg. Quem é o VA? VA é igual a VB', VA' é igual a VB', que é igual a V. Eu vou só colocar um V aqui, ó. Mais a massa de B, que é 1 kg, vezes V. Então eu vou calcular essa velocidade final após a colisão, certo? Aqui vai ser 0, aqui vai ser 2 vezes 3, 6. Isso aqui vai ser 2V mais 1V, quanto é que dá? Quanto é 2V mais 1V? Vamos lá, pessoal. Fala todo mundo aí. 3V. Fica 3V. Então aqui eu tenho que a velocidade vai ser 6 sobre 3, certo? A velocidade vai ser 2 metros por segundo, certo? Letra A. Tudo bem? Certinho? Bem simples, né? Acredito que é bem simples. Basta você utilizar essa relação diretamente, coletar os dados que a questão te dá, certo? Às vezes você tem que saber quando o corpo está em repouso, a velocidade é zero. Quando eles, no caso, permanecem unidos após a colisão, as velocidades são iguais. Aí você tem que ir substituindo devagar, certo? Mas para solucionar esse tipo de questão, ou você utiliza conservação da quantidade de movimento ou a relação do coeficiente de restituição também. Ou você pode utilizar as duas relações, né? Vai ter um momento que você poderá utilizar as duas relações, obter um sistema de equações para poder solucionar o problema, certo? Copiei aí rapidinho, aqui eu já posso apagar. Apagar aqui. A gente vai fazer outra questão, tá? Para a gente trabalhar com aquela relaçãozinha ali, tudo bem? Essa questão aqui mesmo. Os esferas A e B de massas MA igual a 2 kg e MB igual a 6 kg. Movendo-se
em sentidos opostos. Com velocidades iguais a VA, vamos ver minúsculo aqui, VA igual, vamos ver aqui, colocar aqui 12 metros por segundo, bem rápido, né? E VB menos 4 metros por segundo. Metros por segundo. Realizam uma colisão unidimensional. Ou frontal. Então aqui eu tenho o corpo A, aqui eu tenho o corpo B, duas esferas, né? Aqui a velocidade de quanto? 12 metros por segundo. E aqui a velocidade de menos 4 metros por segundo. Certo? Aí ele pede para você determine o que? Determine as velocidades de A e B após o choque, que é a colisão, certo? Que é justamente essas quantidades aqui, para determinar, tá? Nos seguintes casos, vou só colocar aqui, vou colocar a letra A, depois qualquer coisa eu coloco a letra B, tá? Após o choque, vou colocar aqui nos seguintes casos. Letra A, vamos ver aqui. O choque é perfeitamente elástico. O choque é perfeitamente elástico. Né? Vou colocar aqui a letra B, se der tempo a gente faz. O choque é parcialmente elástico e o coeficiente de restrição é de 0,5.
E tem a letra C também, o choque é inelástico. Vou colocar só A e B. O choque é inelástico, certo? Choque é inelástico. Pronto. Der tempo a gente faz a outra letra que considera o choque parcialmente elástico, certo? Tente fazer, pessoal. Dadas as velocidades A e B na colisão frontal, quais são as velocidades de V' e VB', certo? Dado as massas dos corpos. Aí, letra A, considera o choque perfeitamente elástico, ou seja, o nosso Ezinho lá é igual a 1. E a letra B, considera o choque inelástico, ou seja, o nosso Ezinho é igual a 0. Tudo bem? E a gente sabe que quando é inelástico, ambos os corpos vão assumir a mesma velocidade. Vocês lembram lá? Tentem fazer aí. Então, dentro dessa colisão, eu vou utilizar aqui a teorema da conservação. Vai ficar MAVA mais MB VB, MAVA' mais MB VB', certo? Agora vamos substituir os valores. A massa do corpo A é de quanto? 12 kg. Velocidade de A, 12. Mais a massa do corpo B é de quanto? 6 kg. Velocidade de B é de quanto? Opa, menos 4. Menos 4. Massa de A, 2 kg. Certo? Veja, o choque ele é perfeitamente elástico. No caso, letra A, né? Perfeitamente elástico. Então, a gente pode ter valores diferentes para as velocidades finais. Então, eu só vou colocar aqui. VA' mais massa de B, 6 VB'. Certo? É o mínimo que a gente pode fazer aí. A gente vai operar. Aqui vai dar 24, certo? 6 vezes 4 também é 24. Então, com menos, fica menos 24, ó. Vai ficar 2 VA' mais 6 VB'. Isso aqui vai ser igual a 0, certo? Igual a 0. Vou repetir aqui, ó. Posso passar para o outro lado, né? O VA', por exemplo, vai ficar 6 VB' é igual a menos 2 VA'. Certo? Esse 6 pode passar dividindo. Eu vou só isolar logo aqui o VB'. Aí eu vou ter o que? Menos 2 sobre 6 vai ficar 1/3 embaixo, né? Ficar 1/3 de VA'. Eu tenho a minha primeira relação das velocidades finais, ou melhor dizendo, após a colisão, nesse caso aqui, certo? Que é o que eu quero, VA' e VB'. Como é que eu tenho uma outra relação entre essas duas quantidades? Através do coeficiente de restituição. O E é VB' menos VA' dividido, contrário aqui, VA menos VB. No caso, depois e antes, né? Depois, antes. Certo? Como é perfeitamente elástico, quanto é o valor de E? O E é igual a 1. Certo? Aqui eu tenho. Eu posso substituir, né? Eu vou substituir logo aqui, ó. Vou ter VB' e VA', que é o que eu quero. VB' menos VA'
O VA é quanto? 12. E o VB é menos 4. Então vai ficar menos 4. Certo? Isso vai me dar o quê? Vai me dar 16 embaixo. Tudo bem? Eu vou apagar aqui em cima. Aí eu já vou substituir logo o I. O I é igual a 1. Então vou ter uma segunda relação, né? Então aqui o I vai ser igual a 1. Então vai ser 1 VB' menos VA' dividido por... Isso aqui embaixo me dá 16, né? Menos com menos é mais, dá 16. Ou seja, vou colocar bem aqui. Vou colocar aqui. Eu tenho essa relação, ó. VB' menos VA'. Passo 16 multiplicando, é igual a 16, certo? Tenho essa aqui. E eu tenho essa aqui também que nós obtivemos. VB' é igual a menos 1/3 de VA'. Tudo bem? Eu tenho esse sistema de equações aqui para resolver, certo? Vou separar um pouquinho aqui, ó. Esse sistema aqui para resolver. Tudo bem? De maneira que eu posso subtrair esse lado aqui. Se eu subtrair, vai cancelar o VB', ó. Então eu vou subtrair, tá? Quando eu subtrair, vai ficar... Esse VB' vai cancelar com o VB' de baixo. Então vai sobrar desse lado aqui, vai sobrar o que? Menos VA'. Certo? Isso aqui vai ser igual a 16 menos o que está embaixo, que é o que? Menos 1/3 de VA'. Tudo bem? Posso fazer assim, posso somar ou subtrair. Aqui eu estou subtraindo para cancelar esse VB', deixar só o VA'. Certo? Aqui vai ficar como? Vai ficar positivo. Vamos fazer essa conta? A VA' é igual a 16, vai ficar mais 1/3 de VA'. Eu posso passar para o outro lado, vai ficar... Vamos apagar aqui. Calque. Vai ficar como? Nesse caso, para me tirar dessa fração, eu posso multiplicar tudo por 3, tá, pessoal? Multiplica tudo por 3 a equação. Aí eu tiro esse 3 aqui que está aqui embaixo. Vai ficar menos 3 VA'. Vai ficar 3 vezes 16. Mais esse 3 cancela. Fica VA'. Certo? Passa para o outro lado, negativo. Aí vai ficar menos 1. Então nesse caso aqui vai ficar menos 4 VA'. 3 vezes 16 dá quanto? 6 mais 6 são 12. Mais 6 são 18. Vai 1, 48. Certo? Passo 4 dividindo. Eu vou ter que... Esse menos vai para o outro lado, vai ficar 48 menos 4. Veja, VA' vai ser negativo, né? Então, essa divisão dá quanto? Dá 1, dá 8 por 4 dá 2. Certo? Menos 12 metros por segundo. Tudo bem? Então essa é a velocidade do VA', menos 12 metros por segundo. Certo? Consequentemente, quanto é que vai ser a velocidade de VB'? Só substituir aqui, né? O VB' nessa relação
vai ser menos 1/3 de V'. Como eu já descobri quem é V', né? Então VB' vai ser menos 1/3 de menos 12 metros por segundo. 12 dividido para 3 dá quanto? Dá 4. Então, a velocidade após a colisão do corpo B vai ser exatamente 4 metros por segundo. Vou marcar aqui de vermelho. Tudo bem? Essa é a solução da questão. Anteriormente, estava com quanto? O bloco, se não me engano, o bloco A estava com 12. O bloco B estava com menos 4, não é isso? Aí ele volta com menos 12 e o bloco B volta com 4 metros por segundo. Ele só troca praticamente o sinal, né? Tudo bem? Eles trocam o sinal. VA era 12, aí passou a estar com menos 12. VB era menos 4, passou a estar com 4 metros por segundo. Certo? Para você ver o que aconteceu, aqui eu tinha o corpo A e o corpo B, 12 metros por segundo, o B menos 4 metros por segundo. Aí eles colidiram, aí após a colisão, o A foi para essa direção, menos 12 metros por segundo, para cá é negativo, certo? Menos 12, enquanto o B foi para o outro lado, com 4 metros por segundo. Já mudou o sinal dele, mudou o sentido dele. Eles bateram e voltaram sem perda de energia praticamente, né? Sem perda de energia cinética. Certo? Porque no caso foi perfeitamente elástico. Tudo bem? Certo? Agora dá para fazer bem rapidinho, né? A letra B, ó. Como é que seria a letra B? O coeficiente de restituição é igual a 0, porque é inelástico, certo? Então, obrigatoriamente, VA' é igual a VB', que eu vou chamar de V, certo? Agora veja, se o VA' é igual a VB', ó, essa quantidade aqui, quando a gente aplicar a conservação da quantidade de movimento, tudo isso aqui é zero, ó. Isso aqui não muda. Mas o que vai mudar é o resultado final aqui, ó, velocidade final. Se aqui são iguais, esse V aí vai ser igual a zero também. Vocês estão vendo aqui? Ó, quando eu for substituir, quando eu for jogar essa lei aqui, lei da conservação, eu vou substituir dos dados iniciais. MA, VA, MB, VB. Essa quantidade aqui me dá zero. Como VA' é igual a VB', porque o E é igual a zero, porque é inelástico, certo? Então aqui vai me dar o que? O VA, esse meu V, ele vai ser igual a zero também. Então o que acontece? Então o que acontece aqui? Eles vão colidir, o A vai vir, né? O B vai colidir com A. Aí eles vão ficar parados aqui, ó. Eles vão colidir inelasticamente e eles vão ficar parados. Uma velocidade igual a zero. Certo? Vai ter uma colisão frontal e aí eles param. Certo? Porque a conta é bem rápida, porque aqui dá zero, né? Como elas são iguais, velocidade V é igual a zero também. Pronto, a gente já fez a letra D. É isso aqui, ó.
Então a velocidade final deles são iguais a zero. Tudo bem?